Nós estamos hoje recebendo aqui um convidado ilustre, senhoras e senhores. Capital Meio-Dia, nosso convidado. Nosso convidado de hoje, Zeca do PT, que foi eleito com 47.193 votos, nasceu em Porto Murtinho, bancário, ele já foi deputado federal de 2015 a 2019, vereador de Campo Grande de 2013 a 2017, deputado estadual de 1990 a 1998, governador de Mato Grosso do Sul de 1999 a 2006. Senhoras e senhores, estamos recebendo hoje aqui o Zeca do PT. Bem-vindo, deputado. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, deputado. Já podemos chamar de deputado, mas ele vai ser empossado no dia 1º. Mas então... Mas ninguém tira isso a não ser Deus, né? Exatamente. Vamos começar então, deputado. Qual a sua perspectiva para o estado do Mato Grosso do Sul? A melhor possível, mas primeiro quero cumprimentar vocês, né? Dizer a satisfação de estar aqui com vocês, obrigado, falar com o povo de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul, né? Através da FM Capital, dizer para vocês do meu otimismo com relação ao que pode acontecer com o Mato Grosso do Sul. Durante a campanha eleitoral, reiteradas vezes, até fui mal entendido, porque disse por onde eu passei de que Reinaldo concluía, o ex-governador Reinaldo Zambuja, um belíssimo governo, comprometido com o desenvolvimento econômico, mas também com o desenvolvimento social, com a geração de emprego, atraindo empresas importantes para agregar valor àquilo que a gente produz. Portanto, acho que nessa expectativa, com a arrumação da casa, do ponto de vista fiscal, financeiro, que Reinaldo fez, com essa expectativa, eu acho que o Riedel, somado ao preparo intelectual, ao preparo profissional, ao histórico do governador Riedel, tem tudo para fazer um grande governo. Nós temos que, portanto, ser otimistas, independente da posição política e ideológica que podemos ter e divergir, mas é da natureza política que a gente tem que entender assim. É verdade. Vou aproveitar eu queria só concluir, também aproveitar para agradecer a oportunidade que vocês me dão de poder fazer essa conversa que para mim é importante. Eu vou aproveitar esse gancho que o senhor falou aí do Riedel e gostaria de saber do deputado o seguinte. O deputado é deputado eleito hoje, né? Mas tem uma experiência aqui no estado de Mato Grosso do Sul, dentro da política, uma vivência como poucos existem. E semana passada ficou muito em evidência a participação do PT no governo Riedel. O PT é da base do governo. A gente quer saber o seguinte, houve racha no PT sobre esse apoio? Não. O PT está na base do governo, conversando segunda-feira da semana passada, exatamente uma semana quando fechamos esse entendimento, conversando com o governador, fizemos questão de frisar, estava eu, deputado federal, Pedro Kemp e o Amarildo, a preservar o entendimento de que nós cuidaremos da nossa independência do ponto de vista dos projetos mais polêmicos, nos dá o direito de divergir, porque é assim a política e a democracia, e, consequentemente, sentar com eles para conversar. Mas nós queremos fazer o apoiamento naquilo que for justo, até porque eu entendo que a política já não passa mais pela oposição simples da oposição. Com toda essa experiência que o senhor tem, o senhor não pensou em colocar o nome do senhor, que seria um bom nome para a Assembleia Legislativa? Para a presidência? Sim. Não, eu não tenho. Ou fazer parte da mesa diretora? Eu não tenho vaidade com cargos, né? Eu me elegi deputado estadual e Pedro contou essa história rapidinho, em 90, sou bancário, evidentemente que hoje aposentado. Em 1990, vindo do movimento sindical, me elejo o primeiro e único deputado estadual do PT, me reelejo em 94, em 98, quando todo mundo queria, seja deputado federal, inclusive o presidente Lula, que coincidentemente estava pescando com a gente lá em Porto Murtinho, disse ao Lula, presidente, eu não vou ser deputado federal, e eu estou tomando uma decisão de ser candidato a governador. Não faça isso, vai para Brasília. Eu não quero ir para Brasília. Uma eleição que ninguém esperava, nem eu, nós conseguimos, em função do descontentamento que tomava conta naquela época de grande parte do povo sul-mato-grossense que tinha acreditado na criação do Mato Grosso do Sul como estado modelo e era falido,
nós contrariamos a lógica da política e me elejo governador. Cumpri 2 mandatos, no final, sai senador. Eu falei, não, agora eu vou parar. Porque é importante voltar a pisar no chão como qualquer cidadão comum. Fiquei 6 anos sem mandato. Em 2012, quando ninguém esperava de novo, eu contrariei a lógica, falei, vou ser candidato a vereador. Sou até hoje o vereador mais votado da história de Campo Grande, com 13.010 votos. Fiquei 2 anos, falei, agora vou ajudar o PT a fazer uma bancada de deputado federal. 2014 me elegi deputado federal com 160 mil votos. Terminei o mandato, falei, vou ser senador. Veio a tempestade chamada Bolsonaro, não me elegi. Fui para casa trabalhar. Eu não tenho pensão política, não tenho aposentadoria como ex-governador, como ex-deputado. O senhor não tem aposentadoria? Não tenho. Sou um bancário aposentado. Trabalho e moro hoje numa pequena propriedade em 2 Irmãos do Buriti com Dona Gilda, onde a gente produz peixe em cativeiro e frango industrial para o frigorífico de Cidrolândia. Saí candidato a deputado estadual, Lula me chamou, fui almoçar com ele em Brasília. Você não vai vem para cá? Eu falei, não, presidente, eu já cumpri minha cota à parte de Brasília. Não tenho pretensão de ser deputado federal, nem senador, nem quero vir para o governo. E entendi que eu podia ajudar o PT sendo deputado estadual. Estou contando isso para ti, Keliana, para dizer, eu sou desprovido, graças a Deus, sou um homem temente a Deus, de vaidade pessoal. Não quero ser presidente da Assembleia, já disse aos pré-candidatos que não têm interesse de ir para a mesa. Acho que nós vamos estar bem contemplados ou com Pedro Kemp ou com Amarildo, bem mais experiente do que eu na Assembleia. Não quero ser líder da bancada do PT, eu quero fazer um mandato naquilo que me atrai profundamente. Mandato absolutamente comprometido com os mais pequenos e principalmente com a agricultura familiar. Deputado, voltando ao assunto sobre essa questão da base do PT, né? Sim. Sabemos que a política é normal a gente pleitear, se a gente apoiou um candidato, pleitear espaço dentro do governo. Sim. Isso aí, de maneira nenhuma, a gente deixa de dar razão para o PT quando buscou ali querer seu espaço. Agora a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, como o senhor disse que o PT vai ser base do governo, os cargos que o governador Eduardo Riedel ofereceu para o PT, então satisfez o PT? Satisfez, a mim particularmente muito, porque são cargos absolutamente vinculados àquilo que a gente quer transformar, quer melhorar, que é a agricultura familiar, para dar dignidade, renda aos pequenos agricultores, aos sitiantes, chacareiros, assentados da reforma agrária, às comunidades indígenas, quilombolas, da dignidade e da renda para esse pessoal, para nós é fundamental. Portanto, ter a Secretaria Especial da Agricultura Familiar, a Agraer na nossa mão, ter as subsecretarias como a indígena, como a dos portadores de necessidade especial, das mulheres, dos negros, enfim, são um conjunto de espaços que vai permitir a nós, e disse isso ao governador, ir para Brasília, trazer recurso para destinar para essas atividades, de forma que a gente, e esse vai ser nosso papel, e particularmente meu com o deputado Wander e com a Camila, pelo meu histórico, pela minha relação com o Lula, trazer recursos de Brasília para a gente investir naquilo que é fundamental do ponto de vista do desenvolvimento harmônico do Mato Grosso do Sul. Eu sempre digo assim, Alípio, tem um irmão meu que chama Alípio, sempre digo assim, quem precisa do governo são os pequenos, o grande não, o grande precisa de infraestrutura, de estrada, e esse estado está bem servido com o Fundersul, que foi criado no meu governo, que hoje disponibiliza em torno de 1,4 bilhão para infraestrutura e para asfaltamento das rodovias, que Reinaldo fez com excelência como ninguém. Isso é verdade. Certo. Deputado, antes de fazer para as perguntas, tá aqui ó, a mensagem aqui, o Marcelo Heitor falou, estou na audiência aqui em Murtim, parabéns pela entrevista. Esse é camarada. Esse aí é da família. Da família. Vamos Um só abraço, fazer aqui, Marcelo. Esse é um dos botafoguenses. Vamos só dar uma atenção aqui pro o concorda ou discorda. Vamos lá. O cara falou aqui, é claro que sou contra. Lobão falou em uma entrevista na semana passada, simplesmente normal um artista de renome usar esse tipo de recurso. O jeito que querem usar é simplesmente a volta da gastança do dinheiro público.
Aí ele deu opinião aqui, esse recurso deveria ser usado somente para impulsionar novos talentos em começo de carreira. Quem mandou foi o Flávio Mendonça. Um abraço, Flávio Mendonça, pela sua participação aí. Muito A gente obrigado. não dá opinião, mas pode concordar com o ouvinte, né? Eu concordo com ele. Aham. A gente não dá, mas pode concordar ou discordar. Pode. Deputado, vamos lá. Deputado, o governador, em uma entrevista aqui no programa, semana passada, não sei se o senhor acompanhou, ele falou sobre a importância da rota bioceânica, né? Sim. Disse também que, a convite dele, o vice-presidente Geraldo Alckmin virá ao Mato Grosso do Sul em março, você está sabendo, né? Então, como o senhor vê essa ascensão do Estado no meio político nos últimos anos? Muito importante, né? Que começou crescendo e que consolida hoje com a presença forte da ex-senadora Simone Tebet como uma das principais figuras do governo do Lula, uma mulher corajosa, determinada, que eu aplaudo, né? Com a presença da nossa querida Cida, a ministra das Mulheres, quer dizer, uma atividade também de relevância absoluta para o nosso projeto político, e muito contente com essa iniciativa do governador Eduardo Riedel. Não sei se vocês sabem, a rota, mas não é ainda a rota, o caminho para o Pacífico, nós, e eu tenho orgulho e humildade de dizer, nós, eu, meu irmão, pai do Marcelo, acabou de falar aí, falecido Heitor e o finado Osório, o outro irmão, os dois já morreram, iniciamos esse debate há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e muitos diziam assim, tá vendo, esses caras são mentirosos, são loucos, estão enganando, não vai sair para o Pacífico coisa nenhuma. Hoje já saiu do chão a ponte sobre o Rio Paraguai, lá em Porto Murtinho, o Paraguai já asfaltou 300 quilômetros chaco adentro, rumo à divisa com a Argentina, de forma que mais 1 ano e meio, aproximadamente 2 anos, nós vamos poder sair de Campo Grande, dormir em Porto Murtinho, comer um peixe na barranca do Rio Paraguai, no outro dia dormir em Salta, na pré-cordilheira dos Andes, e no terceiro dia estar lá em Antofagasta ou em Iquique. Sabe o que significa? Chegar ao porto de Antofagasta, Iquique, no Chile, significa encurtar em 7.500 quilômetros a distância para o mercado asiático, 12 dias de viagem em alto mar. Resumindo, significa baratear em 40% a 45% o custo de transporte daquilo que eles precisam lá na Ásia, na China e os outros países, e que nós temos a proteína animal e vegetal, nos tornando altamente competitivos. Nós iniciamos, e eu fico contente que o Reinaldo abraçou, que agora o governo Eduardo Riedel abraça e convida o vice-presidente para vir fazer uma visita que é fundamental, o Alckmin, e eu estou pedindo, já estou para ser marcado uma audiência provavelmente no final do mês de fevereiro com o presidente Lula, porque uma das coisas que eu quero discutir com Lula, e Lula conhece Murtinho. Olha que furo de reportagem. Furo de reportagem. Já pescou lá com a gente, conhece a cidade, passou o carnaval em Porto Murtinho, o Lula, antes de ser presidente, evidentemente, portanto, conhece o que eu vou falar para ele, mostrar a importância, porque ele que vai inaugurar. Vou levar um resumo dessa história ao presidente Lula, ao meu amigo Fernando Haddad, ministro da Economia, e ao próprio Alckmin, para motivá-los a continuar investindo na saída para o Pacífico, que é fundamental para o Mato Grosso do Sul, para o Centro-Oeste, para o Brasil. E detalhe, o Mato Grosso do Sul vai estar no coração disso tudo, né? No coração da América do Sul. No coração da América do Sul. Você matou a charada, Muito bem, Capital 95, agora 12h39. Você que está ligado aqui no Capital Meio-Dia, estamos batendo um papo aqui com o deputado Zeca do PT. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos os colegas de imprensa aí dos sites, jornais, que prestigiam aqui a nossa programação, acompanhando aqui o bate-papo, entrevista e levando essas informações através dos seus veículos aí. Receba um grande abraço e muito obrigado pela audiência com a gente aqui, tá bom? Zeca do PT, o senhor foi eleito com vários cargos, né? E aí eu achei bacana essa coisa do senhor falar assim, agora é hora de parar. Agora é hora de voltar. Vou voltar como? Fazer o quê? Eu vou melhorar a base, vou ampliar a base. E aí eu queria que o senhor falasse qual foi o seu maior erro e qual o seu maior acerto durante a sua trajetória política até hoje. A coisa que nunca mais sai da minha cabeça, até porque eu vivo momentos, hoje, como se fosse há 20 anos atrás, quando eu larguei o governo, foram as políticas de inclusão social duradouras que esse Estado não tinha e que passou a ter. Fomos nós, no meu governo,
que criamos os fundos, ou seja, dinheiro carimbado, o Fundersul para rodovias, Sim. o FIC para cultura, Fundo de Investimento na Cultura, o FIE, o Fundo de Investimento no Esporte, que financiou todas as modalidades esportivas no nosso estado, e o FIS, Fundo de Investimento Social, que Dona Gilda tomava conta, que implantou no estado Bolsa Escola, Sim. o Segurança Alimentar, o Cursinho Popular, a Bolsa Universitária, o Banco do Povo, a agroindústria chamada Prove Pantanal, e que permitiu a toda uma geração que eu encontro hoje já formado dizer: Zeca, quero te dar um abraço. Por quê? Porque eu sou hoje advogado, sou médico, sou agrônomo, sou engenheiro e sou filho da Bolsa Universitária, que bacana. ou sou filho da Bolsa Escola. Isso me orgulha. Essa foi uma marca indelével que, com certeza, por muito tempo vai me orgulhar. E o de negativo? De negativo foi aquilo que a gente pretendia fazer e que não conseguimos fazer, como, por exemplo, a construir políticas públicas que efetivamente fossem capazes de permitir aos pequenos a oportunidade definitiva de viver com dignidade, produzindo aquilo que o Brasil hoje não tem, que é a comida. O agronegócio é fundamental, o agronegócio exporta, gera riqueza, gera dólares, mantém o equilíbrio da balança comercial. Agora, o agronegócio não produz a comida que a gente precisa. E nós temos 30 milhões de gente passando fome. Quem produz a batata, a mandioca, o feijão, a fruta, o frango caipira, é a agricultura familiar, que hoje não tem apoio técnico, não tem financiamento, porque o governo anterior não dava nada para essa gente, não tem estrada. Eu já conversei com o governador Eduardo Rido, nós vamos fazer estrada asfaltada para os assentamentos, não tem apoio, e vai ter. E é por isso que eu resolvi, depois de parar, sair lá do sítio e voltar, pleitear um mandato para absolutamente fazer comprometido com aquilo que eu acredito. Muito bem. Capital 95, faltando 18 minutos para 1h em Campo Grande. Você está aqui no Capital Meio-Dia e hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Zeca do PT. Intervalo comercial e voltamos rapidinho, só um instante. Verão 2023, Capital 95. Daqui a pouco tem mais. O bate-papo de hoje é com o deputado estadual Zeca do PT. Grande abraço a todos os amigos aí que acompanham aqui a nossa programação, os parlamentares, aqueles que estão em Brasília, aqueles que são de Brasília e estão aqui em Campo Grande, passando por aqui, acompanhando a nossa programação. Muitíssimo obrigado sempre pelo prestígio aqui no nosso Capital Meio-Dia. Continuamos o papo então aqui com o Zeca do PT. Deputado, temos aqui um recadinho aqui, o Carlos Gentil Vasconcelos. Ele falou aqui, um abraço para o meu amigo Alípio Neto e meu irmão camarada Zeca do PT, assistindo ele aqui de Dallas, no Texas. Olha, rapaz. Olha só. Grande figura, Tendo barreira, hein? E eu tenho uma outra mensagem aqui também, é da Gina Mauricé, ela que é servidora pública do Hospital Regional. Ela falou bem assim, o Zeca, para os funcionários públicos, foi o melhor governador, melhorou muito o nosso salário, principalmente no Hospital Rosa Maria Pedrociano. Verdade. Então, e vindo junto com o comentário dela, eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, que diz o seguinte: durante seus 2 mandatos, que tem muito a ver com o comentário dela, né? Durante seus 2 mandatos como governador, entre 99 e 2006, deputado, o Estado passou por uma grande transformação, né? É nítido isso aí. Foi no decorrer da sua gestão que o servidor público do Mato Grosso do Sul passou a receber salário em dia. Exatamente. Né? Foi também durante seu governo que a arrecadação do ICMS aumentou vertiginosamente, né? Graças à redução da sonegação, né? Que o senhor combateu muito isso. E também da corrupção. E da corrupção também. E agora, como deputado estadual, de que forma o Zeca do PT pretende contribuir para o progresso do Estado? Eu pretendo montar uma assessoria e discutir hoje de manhã, coincidentemente, antes de vir para cá, com 2 profissionais de qualificação que eu quero encontrar e que estou buscando. Um para cuidar exclusivamente das emendas no orçamento que eu pretendo fazer vinculada a essas questões que vão ser prioridades do meu governo, e orçamento e agricultura familiar, e um outro, de preferência, um advogado para cuidar
da parte legislativa, mas especificamente também do regimento interno, com o que você pode definir uma série de ações dentro do plenário e cuidar do serviço público, educação, saúde e segurança. Eu só queria me permitir reforçar duas coisas importantes rapidinho, Alípio. Fica à vontade. Quando eu assumi o governo, o Estado devia 3 folhas mais o 13º. No primeiro ano nós pagamos 17 folhas. Pagamos tudo atrasado e botamos em dia. A partir daí, aplicamos um processo de recuperação do poder aquisitivo do salário, que tirou o salário, por exemplo, do magistério, da educação e da segurança pública, dos piores do Brasil para os dos melhores ao final de 2006. Dando valorização, dando motivação, dando sentido profissional aos servidores públicos, no sentido de uma prestação de qualidade do serviço público à população que procura. Investimos na saúde, investimos na educação. O Hospital Regional, um exemplo, era um esqueleto, um postão. Nós concluímos o Hospital Regional, como em 8 anos nós fizemos 11 hospitais no estado, regionalizando a saúde pública de qualidade para poder atender, particularmente aquele que sem dinheiro precisa de uma saúde pública de qualidade para atendê-lo no momento de dor. Portanto, eu quero continuar nessa vertente, preocupado com o serviço público de qualidade, mas preocupado também da cidadania aos mais pequenos. Vamos agora passar um pouco mais para o cenário nacional. Eu posso fazer 2 concorda ou discorda? Você deve fazer, Deve você não fazer. pede, você manda, Pedrinho. Aqui você manda, Vida, Pedrinho. Poxa vida, eu tô mandando mais do que o Zeca do PT. Aqui você é igual minha esposa em casa, e quem manda é você. É pelo menos aqui, viu? Tal meio-dia. Você concorda ou discorda? Você concorda ou você discorda? Vamos lá. Vai. Boa tarde a todos, Alípio, Keniana. Oi? Então, com relação à Lei Rouanet, é complicado, né? Tempo recorde, uma aprovação de 5 milhões, menos de 20 dias. Eu acredito que a Lei Rouanet deveria ser aplicada aos pequenos artistas, né? Que têm mais dificuldades com seus projetos. É a mesma opinião do anterior. Você viu? Quem mandou pra gente foi o Valdinei, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela participação aí, tá bom, meu Um irmão? abraço, Valdinei. E aí, vamos ver, que acho que eu tenho mais uma aqui. Então vamos. Cadê aqui? Vamos Senta achar, pua, vamos Porque achar, vamos aqui achar. quem tem prioridade é o ouvinte, né? Exatamente. Muito obrigado a todos os amigos na sintonia com a gente aqui no Capital Meio Dia. Faltando 11 minutos para 1 da tarde. Vamos lá. Meu nome é Lineu, sou médico veterinário e gostaria de saber, sou totalmente contra e precisava saber se esse governo, a prioridade dele é fazer graça com os famosos ou ajudar a camada pobre da população que está passando fome e necessidade. Quer dizer, não aumenta o salário mínimo em nem R$10 e dá uma verba milionária para uma famosa. Então, são coisas distintas, a questão do salário e a questão da É, Rouanet, uma coisa né? nada tem Mas a ver eu com a coloquei outra. isso aqui até porque o Zeca é do PT, amigo do Lula, que de repente pode responder pra gente como é que será o trabalho, né, daqui pra frente do presidente da República na questão de investimento na classe mais pobre, que foi o que ele questionou aqui. Lula tem reiteradas vezes dito que a partir de agora começa a recuperar o poder aquisitivo, salário mínimo com aumento real, que ao longo dos últimos 4, 6 anos absolutamente nada foi feito. Por quê? Porque é fundamental recuperar o salário mínimo com um aumento real e na medida que as pessoas botam mais dinheiro aquele ano no bolso, o poder de compra, claro, aumenta. Sim. Aumenta o consumo, aumenta a demanda, gera mais emprego, a indústria se fortalece e a gente faz a uma roda da engrenagem, economia andar. É isso que orienta Lula. Segundo, Lula já falou que agora em fevereiro, muito provavelmente, lança a primeira etapa de um novo programa estilo Minha Casa Minha Vida para construir casa popular para milhares ou milhões que não tem. Eu só quero me referir, não quero polemizar nessa questão desses 5 milhões. Se você pegar individualmente, ninguém vai ser favorável. Até porque a gente não sabe qual o bolo destinado para o Ministério da Cultura. Segundo, evidentemente que os pequenos vão ser valorizados também, né? De forma que você particularizar um debate sem saber a fundo o quanto do volume está sendo disponibilizado para um ou outro projeto, a importância dele do ponto de vista da cultura, é difícil a gente responder. Mas eu acho procedente a preocupação
que as pessoas levantem, que a gente tem que tomar pé disso para poder fazer um governo, de fato, como aquilo que Lula se comprometeu. É complicado, né, deputado? Porque a gente já viu isso aí no passado. A gente viu no passado acontecer muito. Essa questão da Rouanet, ela virou, queira não queira, virou uma farra entre os famosos ali. Que a gente viu até Luan Santana, que sabe que arquimilionário, não precisava da Lei Rouanet, ele solicitou. Ivete Sangalo, naquela época, solicitou. Eu acho que a população, nesse ponto, ela só espera. Ela deu o seu voto de confiança, né, elegeu o presidente Lula, mas uma coisa eu tenho certeza, unanimemente, eu acho que todo mundo não concorda com essa volta, né, dessas entrega de milhões e milhões, esses cifrões artista só, aos artistas, né? Principalmente aqueles que já tem seu nome feito, já tem seu gabarito ali, né? Eu acho que tem que ter um olhar com carinho, tem que olhar para aqueles Tem uma pequenos. política para isso, né? Exatamente. Eu queria entrar agora na fala da ministra Marina Silva, lá fora, dizendo que o nosso país tem cerca de 120 milhões de pessoas que estariam passando fome. O que o senhor acha Ela dessa corrigiu. fala? Ela corrigiu. Eu não vi a correção dela, Não, desculpa. eu vi um comentário sobre isso, né, dizendo que, de fato, ela corrigiu, até porque os dados oficiais do governo falam em algo como 33 milhões de famílias passando necessidade. Justo. Aumenta quando você leva a pesquisa para perguntar, você tem a garantia da tua alimentação em proteína total para o dia de hoje ou de amanhã? Aumenta, mas não nesse nível. Não nesse nível, porque vai para mais da metade da população brasileira. A população brasileira está em pouco mais de 206 milhões de habitantes. Foi uma fala muito infeliz, que infelizmente repercutiu demais. Muito bom, então, que o senhor tenha esclarecido que ela corrigiu isso, né? Isso é muito importante. Você concorda ou discorda? Não. Não concorda. Não concordo. Vamos continuar, que o nosso tempo está acabando, faltando 7 minutos para 1h em Campo Grande. Senhoras e senhores, estamos batendo um papo aqui com o Zeca do PT no programa Capital Meio-Dia. À vontade. Deputado, bom, o senhor tem 4 anos pela frente agora. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor que... O senhor deve ouvir muito essa pergunta por aí, mas não tem como deixar de perguntar. O que o senhor pretende, o seu futuro na política? O senhor pretende cumprir esses 4 anos e vislumbrar algo novo que o senhor talvez não tenha feito ainda na política? Ou o senhor pretende, de repente, falar, não, já deu minha trajetória aqui, talvez... Você acha que talvez esses 4 anos que vem pela frente seja o encerramento da carreira política Pode ser. Do Zeca, do PT? Eu completo exatamente daqui um mês, dia 24 de fevereiro, 73 anos. Mais do que suficiente, não é? Eu não tenho pretensão de disputar a prefeitura. Não tem. Eu ia te perguntar isso. Já disputei a prefeitura em 92, disputei a prefeitura em 96, ganhei as eleições de 96, me passaram a mão numa eleição fraudada que até hoje não foi julgada. Primeiro turno eu fiz 100 mil votos, botei 20 mil votos na frente do André Putinelli. No segundo turno, numa eleição marcada por vício e por fraude, abriram as urnas, era voto manual, e eu perdi por 411 votos o segundo turno da eleição de 96. Governo do Estado eu disputei também 2 ou 3 vezes, não tenho pretensão, não tenho mais motivação para isso, não pretendo ir para Brasília, portanto eu descarto a possibilidade de federal e senador, de qualquer cargo federal, enfim. Ou eu sou candidato, se eventualmente o PT precisar a reeleição, ou então eu vou para casa sem nenhuma preocupação. Eu quero trabalhar esses 4 anos e começo a fazer isso no mês que vem, reestruturar o Partido dos Trabalhadores, preparar o Partido dos Trabalhadores para ter chapa competitiva de vereador e vereadora em cada cidade, pré-candidato a prefeito, a vice-prefeito, a prefeita, para a gente fazer uma composição correta na frente, porque tem que compor e a gente fazer uma grande bancada para pensar em 2026. Se eu fizer isso, eu estou contente. Bom, então o Zeca do PT sem chance de vir prefeito. Não. Mas o PT, o senhor acha que o PT vai fazer campanha para prefeito na capital? Eu acho que o PT tem que, de antemão, não só aqui em Dourados, em Ponta Porã, em Corumbá, em Três Lagoas, em Cidrolândia, em Maracaju, nas cidades principais, pelo menos, o PT tem que ter pré-candidaturas. Se vai
Se vai confirmar ou não, isso é lá para frente. Primeira coisa, não adianta você ir para a guerra com um bom general se não tiver um exército. Não adianta ter o melhor candidato a prefeito ou o candidato se não tiver chapa. Se nós tivéssemos uma chapa, Alípio, um pouquinho mais competitiva para deputado estadual, nós elegíamos quarto deputado, ou a quarta deputada. Não elegemos porque eleitoralmente nossa chapa era muito fraca. E nós temos que aprender a montar chapas competitivas eleitoralmente, com todo o respeito à figura política de cada companheiro. Então nós temos que abrir o partido, arejar nossa sala, trazer novas figuras importantes para a gente começar a pensar de forma correta 2024. E é nisso que eu começo a trabalhar a partir de fevereiro. Eu vejo que o PT, ele valoriza um pouco mesmo, um pouco mais do que alguns partidos aqui no estado, pelo menos, e em alguns estados brasileiros, a participação da mulher. Eu fiquei muito feliz com a eleição da Camila Jara, não por ideologia, porque a gente discorda plenamente em muitas questões, eu e a Camila Jara, mas por ser mulher, por ser uma representante feminina lá em Brasília. E vejo que existem nomes como o da Gleice Jane, lá de Dourados, que também pode ocupar um cargo nacionalmente, estamos torcendo por isso. E eu gostaria de saber, assim, o que o nosso deputado Zeca do PT, já que na época em que era governador, nós não vimos também, assim, grandes políticas públicas para mulheres, mas como hoje, que é um cenário diferente, hoje é um momento diferente para a mulher, como o senhor vê aí a participação da mulher na política? Não, primeiro eu corrigi com todo carinho, Kiliana. Ninguém fez mais políticas públicas para as mulheres, inaugurando uma nova era no Mato Grosso do Sul que o nosso governo. A primeira delegacia para tratar exclusivamente de violência contra as mulheres foi criada no meu governo e Dona Gilda era responsável dessa articulação. Segundo, a Defensoria Pública voltada para cuidar especificamente das questões das mulheres, foi uma parceria nossa com a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, que foi modelo para o Brasil, não é? Todas as casas construídas no nosso governo, o programa de Bolsa Escola implantado no nosso governo era entregue em nome das mulheres, porque a gente sabe, e eu sempre fazia esse discurso, que as mulheres cuidam com muito mais carinho e multiplicam o dinheiro do que se dá para o pai vai para o boteco, na maioria das vezes. A mãe guarda com maior carinho para comprar comida que ela sabe que o filho tem que ter. Então, nós valorizamos muito, sim, as mulheres. Acho que a preocupação do Riedel procede com essas estruturas que está sendo montada e nós queremos qualificar essa ação no sentido de garantir cada vez mais os espaços à participação das mulheres. Quando lá no começo disse do orgulho que nós temos de ter a Simone Tebet com trabalho com a figura nacional que é filha do Mato Grosso do Sul e a nossa querida Cida Gonçalves na equipe do Lula, é sinal de que nós queremos aproveitar essas duas figuras para dar uma nova dimensão para um momento triste, porque cada vez mais aumenta a violência contra a mulher. A mulher não quer mais ficar com o cara vai lá e mata a mulher e mata os filhos. Está piorando, né? Está piorando cada vez mais. mais. Quer dizer, as delegacias, as casas que foram criadas não estão sendo realmente eficazes mais. Então, infelizmente, a gente vê que essa situação está cada vez pior e é por isso que a gente sempre pede melhorias e mais participação das mulheres na política. E acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. Eu só ia perguntar da Simone Tebet se ela vem para o PT ou não vem. Tomara, eu torço para isso. Existe essa conversa ou não existe? Não existe, muito cedo ainda, né? Mas o discurso que ela faz, o comportamento político que ela tem tido, nos aproxima cada vez mais. Evidentemente que, como diz o ditado, dois não namora ou dois não briga se um não quer. Exatamente. Vai ter que conciliar esses interesses. Agora, é uma figura apaixonante, né? Que hoje orgulha e representa o Mato Grosso do Sul no cenário nacional e eu diria até internacional. Zeca do PT, um grande abraço, Deus te abençoe grandemente no seu mandato, sucesso no seu trabalho para Mato Grosso do Sul. A gente precisa de fazer com que o Estado continue nessa linha do desenvolvimento. Essa contribuição que eu acho que eu posso dar com a experiência dos mandatos que eu fiz. Obrigado pela sua presença com a gente aqui, Deus te abençoe. Muito obrigada, Zeca, pela entrevista. Tá? Obrigado, um prazer te conhecer. Muito obrigado, deputado. Falou, Alípio. Boa sorte. Obrigado. Amanhã estamos de volta. Kiliana Fernandes, beijo e até amanhã. Eu volto hoje, às Você volta 17 hoje? horas no Paixão Nacional. Nacional. Estarei aqui, se Deus quiser. Alípio, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Pedrinho. Valeu, grande abraço para todo mundo. Obrigado pela grande audiência com a gente aqui na programação Capital Meio-Dia. Eu volto amanhã às 8 da manhã com o nosso Bom Dia Capital. Obrigado por hoje. Fica na paz e até amanhã. Tchau.
Você ouviu Capital Meio-Dia. De volta amanhã, ao meio-dia.